E o nosso ministro da Educação, hein? Agora ele escreveu impressionante com C. Pois é, a gente precisa conversar um pouquinho, vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez no canal, por favor, já se inscreve, tá? Ajuda a gente a continuar crescendo. E quiser contribuir, tem o tornar-se membro do lado do botão inscrever-se. Fechou? Olha, eu queria comentar com vocês um assunto muito importante, porque, assim, eu sou professor, né? Então cada vez que eu vejo um negócio desse, me consome a alma, né? Porque a gente tem um ministro da Educação que a gente sabe que ele nem devia estar lá, né? Ele não tem capacidade técnica, ele não estudou para isso, ele não se preparou, ele não é formado, ele não é da área de educação, ele não entende, não tem motivo para ele estar lá. Ele está lá porque ele é olavista, né? Tem vários ministros que são indicações do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem indicações fantásticas, né? Ele já tinha indicado aquele Vélez, que é um cara que nem em português tinha sido alfabetizado. Eu não sou contra estrangeiros, mas eu acho que para a área de educação, se a pessoa sequer foi alfabetizada no idioma, é um complicador. Mas sai esse cara, vem um outro que é pior, porque o cara foi alfabetizado em português, mas ele não sabe o básico de como se escreve. Mas o que eu quero comentar com vocês não é exatamente comentar o erro específico, não é o fato dele não saber escrever. Eu quero explicar um outro lado que talvez você não tenha pensado, que é o seguinte. Tem dois tipos de erro que você pode cometer, né? Tem aquele tipo de erro que é assim, todo mundo comete. Então, por exemplo, eu falo assim, eu vou no banco. Eu vou no banco tá errado, né? Porque eu vou ao banco. Eu vi ela. Eu vi ela tá errado, porque o certo seria eu a vi. Mas esse erro todo mundo comete, né? Tem aqueles erros que não dá para cometer. Por exemplo, se eu falar eu mido, não é eu mido, é eu meço, né? Eu cabo, não, é eu caibo. Tanto um quanto o outro, nunca uma coisa oficial pode conter. Então, por exemplo, se é um comunicado do ministro da Educação, falando na condição de ministro, falando pelo Ministério da Educação, quando a gente vê um erro desse, não é simplesmente tem um erro de português ali. O grave é assim, o trabalho está sendo feito de maneira completamente amadora, porque jamais um texto pode sair de lá com um erro. Mesmo que o ser humano ministro erre, tem que ter uma equipe que revise isso. Se você não tem uma equipe por onde passa toda a comunicação do governo, isso está errado. Você entendeu? Esse é o amadorismo com o qual a gente luta. São pessoas despreparadas que não entendem o tamanho do cargo que ocupam e a necessidade que você tem de você estar preparado para exercer aquela função. Então não é simplesmente, o ministro errou. Não pode sair uma comunicação errada. Se você me disser assim, mas ele não estava falando como ministro, ele estava falando como pessoa física. Enquanto ele ocupar o cargo de ministro, se ele quiser falar por conta própria, sem passar por uma assessoria, então ele tem que ter extremamente cuidado. Ele tem que olhar cada vírgula se é ali ou se não é, porque mesmo de folga, ele é o ministro da Educação. Ele pode estar escrevendo até no Twitter pessoal dele, mas ele representa o Ministério da Educação, ele representa o governo brasileiro, ele não pode cometer esse tipo de erro. Sabe, por exemplo, assim, eu já trabalhei em escola de inglês, tinha banner, tinha uma faixa lá para fazer divulgação, tinha uma frasezinha curta em inglês, errado, tinha um erro. E aí me assustou um pouco, porque primeiro assim, eu fui explicar que estava errado, as pessoas não achavam o erro. Ixi. Mas depois de explicar o erro, me deu mais trabalho ainda, e aí que me chocou, porque eu tive que explicar por que uma escola de inglês não poderia estar escrevendo aquilo errado. Né? Porque, não, mas ninguém vai perceber, isso daí ninguém sabe que está errado, isso é o detalhe do detalhe do detalhe. Não é detalhe se você é uma escola de inglês, você entendeu? Não posso ter esse tipo de erro na propaganda, na divulgação. Se eu sou uma escola de inglês, não é aceitável. Se você acha, por exemplo, que quando eu falo alguma coisa aqui, quantas vezes você acha que eu não chequei? Mesmo sabendo, eu sei que aquilo está certo, mas eu vou confirmar se aquilo realmente é daquele jeito, porque o que pode acontecer?
Às vezes uma coisa que é considerada errada hoje, ou que é considerada certa, com o tempo um pesquisador reestuda aquilo ali, chega a uma outra conclusão e o conceito muda. Então isso acontece, é normal que isso aconteça, sabe? Você acha que aquilo está certo, você acha que aquilo está errado, mas com o tempo o entendimento muda, então você tem que estar sempre se atualizando. Será que aquilo ainda está certo? Será que vale ainda a ideia de que aquilo está errado? Então eu sempre procuro. E eu sei que eu vou errar, você entendeu? Todo mundo vai errar. Mas eu erro porque passa realmente uma coisa ou outra, não é porque eu não tive o cuidado. O cuidado você pode ter certeza que eu tive, mas eu sou humano, uma hora eu vou errar. O grave é você achar que não precisa ter esse cuidado e você achar que assim, se tiver um erro tudo bem. Sabe assim, ele já tinha escrito paralisação com Z, agora ele escreveu impressionante com C. Então assim, é triste você ver a educação entregue a uma pessoa que não liga se está certo ou se está errado. Porque não é o erro em si, é a maneira como a pessoa encara o erro. Para ela simplesmente, tanto faz. Passou, isso aí não tá tudo bem. Sabe, tinha que ter passado por uma equipe. Você tem que saber, porque você ocupa uma função que exija que você saiba. E tudo que você faz tem que passar por uma equipe que tem que avaliar aquilo tudo. Mas não aconteceu, passou, tudo bem. Aí o Bolsonaro vai lá e lê aquele texto. E se fosse a Dilma? E se fosse o Lula? Né? Porque eram dois ignorantes, eram dois analfabetos, eram dois imbecis. Tudo que eles falavam era motivo de chacota, era motivo de piada. A Dilma era Dilmanta, né? E as pessoas estavam vibrando quando Michel Temer assumiu a presidência, porque ele falava um monte de besteira, um monte de idiotice mesmo. Mas ele falava com palavras difíceis, ele usava mesóclise. Agora temos alguém inteligente. Agora, cadê essas pessoas que gostavam tanto de erudição, de educação, quando o ministro da educação comete erros? Aí pode. Você vê o que é a indignação seletiva? Agora pode. Agora não tem problema o ministro da educação errar. Não podia, era a Dilma errar. Não podia, era o Lula errar. O Lula, mesmo colocando o Brasil como sexta economia do mundo, mesmo fazendo todo mundo ganhar direito, empresário ganhou dinheiro, trabalhador ganhou dinheiro. Ele não estudou, ele fez o que nenhum presidente fez antes, mas se ele falasse qualquer coisa, às vezes certa, riam do mesmo jeito, tanto faz. Né? Tiravam sarro do mesmo jeito. A Dilma, não importa o que ela falasse, não importa, riam, ridicularizavam, tiravam sarro. Mas, né, o Weintraub, ele não é mulher, ele não é nordestino e principalmente ele não é do PT. Tolera-se tudo. Por mais absurdos que ele faça, o cara está desmontando a educação, o cara está destruindo as universidades, ele é um completo incompetente, é o futuro dos nossos filhos que está na mão dele. E tudo bem, aí tolera-se simplesmente porque não é do PT. Então o que me deixa realmente triste é de você ver como as pessoas não ligam e aceitam para qualquer coisa que passe vindo da direita. Aí tudo bem, eles têm carta branca para fazer os absurdos que estão fazendo. Né? Se você vê um ministro de Relações Exteriores que sai apoiando oficialmente, em nota oficial, os Estados Unidos que estão atacando o Irã, num conflito que não é nosso. Quer dizer, o cara trabalha com relações exteriores. Ele não é qualquer um de nós que está dando opinião, ele está falando pelo país. E ele está botando o Brasil no rumo de uma guerra com uma declaração daquela. O Irã considera o Brasil oficialmente como um aliado dos Estados Unidos. O Brasil hoje é um potencial alvo. Mas não tem problema, porque é da direita, aí tudo bem. Né? Tolera-se, aceita-se, qualquer absurdo se aceita. O Bolsonaro não fala coisa com coisa. Você vê meme tirando sarro das besteiras que ele fala. Não, aqui ele usou o verbo errado. Aqui faltou uma vírgula, não sei na onde. Você não vê. Aceita-se, tolera-se. Então assim, eu queria só trazer a reflexão para você de como nós somos um país esquizofrênico, né? Nós somos um país que não sabe exatamente o que quer. Porque quando é do seu agrado, você aceita qualquer besteira que eles façam. E quando não é do seu agrado, pode ser bom para você que você nega. Então, o que nós queremos ser quando nós crescermos? Né? Aonde nós vamos chegar desse jeito? É só a reflexão que eu trago para você. Não é pelo erro em si, mas o erro revela que não há uma revisão
O Ministério da Educação não se comporta de maneira profissional, é feito do vai quem quer, tanto faz, vai desse jeito mesmo que tudo bem. E a reação das pessoas é extremamente seletiva, né? Porque se fosse o Lula, se fosse a Dilma que falasse um absurdo desse, um impressionante com C, que até minha filha de 6 anos acho que sabe que é com 2 S, mas se fosse eles não seria aceito. E de um ministro que está destruindo a educação, as pessoas aceitam porque ele é de direita. Um cara que não devia nem estar lá. É um cara que eu não entendo como é que está ganhando dinheiro público todo dia para destruir a educação do país, mas aí tudo bem, tá certo? Se você não é membro do canal, você já se torne membro. A gente vai estar sempre aqui para fazer oposição juntos a esse governo que nunca deveria ter assumido a presidência. Valeu, um grande abraço para vocês e eu já fui.